atu minharé, o atu minharé, o atu boquinha uito, o burum amangutré. A gente ainda tem essa história de no mês de abril, né, as escolas, as instituições, lembrar que no calendário a gente tem um dia ou uma semana que é a semana em que comemoram, né, a presença dos povos indígenas no nosso país. Com um grave cacuete de ainda chamar isso de Dia do Índio, uma coisa genérica, quando na verdade nós somos mais de 200 etnias distribuídos por todas as regiões do nosso país e que deveriam ter maior visibilidade no contexto da cultura e mesmo da vida política do nosso país. Talvez no futuro muito próximo a gente pare de chamar esse dia 19 de abril de Dia do Índio e pensamos uma maneira da gente refletir sobre a diversidade cultural, a presença das primeiras nações, que são os povos indígenas no Brasil, no contexto da nossa vida no país, no Brasil, dentro da cultura brasileira, né? O atu boquinha uito, o burum amangutré, e viva o atu! Voltamos ao Horizonte Debate. E no programa de hoje, discutimos a educação indígena. Professora Berenice, no final do segundo bloco, eu havia dito que nós temos que, nesse caso, aprender demais com a educação indígena. Cidadania, sustentabilidade, a senhora ia colocar o que mais precisamos aprender com eles. Bom, então, na minha opinião, eu acho que a escola brasileira em geral, ou nós também pais, mães, educadores em geral, a gente deveria aprender com os índios uma coisa básica e que eu acho que está fazendo muito falta, que é o respeito aos mais velhos. Respeitar a experiência, a sabedoria daqueles que já viveram e que já passaram por várias situações. E uma coisa linda que a gente vê na escola indígena é essa não separação entre a vida e a escola, entre a vida e a arte. Uhum. Viver é uma arte. Sim. Isso é uma coisa que eu sinto que as pessoas indígenas, né, esses que nós chamamos de indígenas, né, como é o caso da Célia, são pessoas que têm essa consciência muito, muito firme de que a vida é uma arte e que tudo que... E o que eles querem sempre é conhecer, é buscar o conhecimento. Uhum. Agora, o conhecimento, ele pode estar em um livro, mas ele, sobretudo, é um conhecimento que está na experiência, que se acha na experiência. E a experiência de vida que os velhos têm, o que eles têm para passar para as novas gerações e também, outra coisa, essa forma de não separar as áreas do conhecimento. Essa profunda transdisciplinaridade que fundamenta a escola indígena, ela é muito salutar. Eu acho que as escolas do branco, elas poderiam muito bem copiar esse modo de operar da escola indígena. Do ensino médio da escola do branco, com todo respeito, o diagnóstico é morte certa. Sobrevive por aparelhos, né? Você colocar a matemática distante da realidade do menino, você colocar o português distante do rap que ele escuta fora da sala de aula, isso é... Agora, Célia, quando Jean-Jacques Rousseau fala que o centro urbano, né, que é o conviver urbano, faz com que nós, humanos, sejamos indivíduos maus, assim, que o índio, que o puro, o cândido, é esse sujeito lá da floresta, esse sujeito distante. Quando a professora coloca todo esse ponto, respeito à natureza, respeito ao mais velho, a transdisciplinaridade, entender o ciclo do rio, entender o ciclo da primavera, entender o ciclo do clima em geral, a gente já sabe disso. Por que incluir e respeitar é tão difícil? Por que é tão difícil?
Acho que todos nós brasileiros, ainda mais a sociedade em geral, precisa avançar nessa concepção de mundo, porque quando a gente entende toda a compreensão da lua, a influência da lua na gestação, na plantação, nós estamos dizendo que pensar uma escola sustentável, pensar um meio ambiente sustentável, já não é mais uma opção, é a opção. E aí, nesse sentido, a gente precisa avançar nesse contexto dessa escola, porque, assim como eu disse, que a escola precisa ser interessante e ela precisa entender essa diversidade, ela precisa dar conta de dizer quem são esses povos indígenas do país. E ela precisa devolver isso de uma forma, porque é uma dívida histórica. E já que a educação, por muito tempo, foi esse lugar onde colonizou mentes, então nós precisamos avançar nessa concepção da história do país e dizer que o Brasil não é em Brasília, o Brasil começa onde os povos tradicionais estão. Então, nesse sentido, nós não somos os primeiros a chegar no país, nós somos os primeiros a estar no Brasil. Como é que ensinar isso para um jovem indígena e não despertar no indígena a segregação, Célia, Marinice? Não despertar nele que ele foi morto, que ele foi colocado de lado, que a identidade dele não foi respeitada. Como ensinar, mas ao mesmo tempo não promover através da educação indígena uma exclusão? Acho que a gente vive, quando a gente fala que a gente quer a igualdade, mas eu quero a igualdade a partir da minha diferença, eu não quero excluir minha diferença também, culturalmente, né? Então, acho que é difícil também a gente não contar toda a versão da história, porque se a gente contar metade, a gente anula também o processo que foi de colonização. Então, o que a gente tem que fazer com o jovem indígena é dar possibilidade para ele transitar nos dois mundos. E aí, Canátio fala que um pé na aldeia e um pé no mundo, que eu preciso dar a possibilidade dele conhecer o outro, ele pode conhecer o outro sem deixar de ser quem eu sou. Qual que é a realidade na hora que conta-se aí, professora Marinês, assim, quando se conta a história, quando se conta a doença, quando o vírus veio e esse povo não tinha defesa, é possível perceber no rostinho desse jovem indígena de 10, 12 anos, fizeram mal conosco, fizeram mal com nossos antepassados. É possível perceber isso? Esse sofrimento nem precisa da gente contar para eles, porque eles é que contam mais para a gente sobre o sofrimento, né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com os professores indígenas e o José Nunes Chacriabá, né, que veio a ser depois o prefeito de São João das Missões, lá do povo lá da Célia, né? Ele deve ter sido seu professor, não sei, foi? Um dos primeiros professores. Eu me lembro que uma das coisas mais tristes e emocionantes que eu vivi na minha vida foi ouvir aquele menino de, sei lá, 18, 19 anos, né? Que estava vindo para fazer um curso de magistério, ele me contar a história dele, a história da vida dele, que depois se transformou num livro, né? O Tempo Passa e a História Fica, que é o nome do livro que ele organizou e escreveu, né, junto com alguns colegas. Mas a história do massacre no qual o pai dele tinha sido assassinado, né, o Rosalino Chacriabá, em 1987, quando vieram os capangas, né, os jagunços lá dos fazendeiros da região ali de São João das Missões, e matou o pai dele e mais 3 Chacriabá, porque eles estavam lutando pelo reconhecimento daquele território ali onde eles viviam como deles. Eles queriam sair daquela situação de semi-escravidão dos fazendeiros, dos grandes fazendeiros ali do norte de Minas. E ele... O menino, quando o pai dele foi assassinado, ele tinha 10 anos e ele foi obrigado a arrastar o corpo do pai dele para fora de casa, de madrugada, com um revólver na cabeça, para que todos vissem o que acontecia com aquelas pessoas que ousavam ir contra o poder dos fazendeiros, para o pai dele servir de exemplo. E ele, um menino de 10 anos, arrastando o pai morto, com um revólver na cabeça. Sabe, essa cena, quer dizer, que eu fiquei estarrecida, assistindo, mas isso foi agora, em 1987. Isso, Célia, sabe? Então, a gente nem precisa falar de sofrimento com os índios. A escola empodera o jovem índio para que,
se previna isso, porque para esse caso é preciso polícia, segurança pública, investigação, evidentemente, não é função da escola nesse caso, mas a escola empodera o sistema, o jovem índio, a jovem Célia, ela é empoderada pela escola? Acho que a escola empodera sim, porque é importante relembrar que a visibilidade das mulheres no Chacriabá, e assim como no estado de Minas Gerais, ela se dá também por meio do movimento indígena, por meio da escola, e ela é inusitada, porque há muito uma presença do homem também. E aí, nas primeiras retomadas de terra, por exemplo, a gente via que tanto o contexto do jovem como da mulher indígena, ela ficava como papel de fundo. E é importante demarcar que, num processo mais recente, as mulheres e o jovem têm um protagonismo importante. Elas aparecem, sim, como papel de frente e também como importante ferramenta de luta também e que assegura a cultura também. Por muito tempo, as mulheres indígenas no estado de Minas Gerais, ela que assegurou a cultura quando seus maridos iam para frente da luta também. Célia, conta pra gente, te pedi no primeiro bloco, o significado das pinturas, conta pra gente. Então, a experiência que eu tive na universidade, eu sempre andava pintada e as pessoas curiosamente perguntam se isso é um padrão de beleza. E eu costumo dizer que a pintura, quando a gente pinta o corpo, a gente pinta a cara, pinta a pele, pinta a alma. Então, a pintura, ela não só é externalizada, ela tem um sentimento para dentro também. E aí, quando a gente anda nos espaços, é como se a gente também pintasse um pouco das paredes de Urucum e de Genipapo. Todas as pinturas, elas têm um significado, essa do rosto é Encontro das Águas, porque, historicamente, o povo Chacriabá percorreu o Tocantins e foi para o Rio São Francisco. Então, Chacriabá tem o nome também de Bons de Remo. Então, essa do rosto é Encontro das Águas. A do braço, o X é do Chacriabá. As setas são das aldeias, sempre as pinturas são centralizadas para o centro, que significa caminhando para um só lugar. As bolinhas, que são motivos, sempre são o olho de arara. Professora Marinês, Célia, muito obrigado pela presença de vocês. O Horizonte Debate termina por aqui, mas você pode interagir conosco. Tem algum tema que gostaria de ver aqui no Horizonte Debate? Então, é só mandar um e-mail para a gente, horizontedebate@tvhorizonte.com.br. Contamos com a sua sugestão e acompanhe a nossa programação. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!